Bom, boa noite a todos aqui presentes e boa noite também a vocês que nos assistem pelo nosso canal do YouTube, o Centro Espírita Miguel Oficial. Nós estamos nos aproximando já do final do ano e gostaríamos de lembrar a todos que estamos arrecadando itens para nossa cesta básica de Natal. Alguns de vocês que estão aqui presentes já receberam os papeizinhos, daqueles itens que são mais necessários para cestas básicas. E lembramos também que estamos apadrinhando crianças. Então, você que nos assiste pela internet, se tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha na descrição do vídeo, aqui embaixo, que a gente tem aí o link do nosso informativo do Centro Espírita Miguel, o Ceareiro de Miguel, onde você encontra não só as informações necessárias de como chegar até aqui a casa presencialmente, mas também todos os demais informes a respeito de cursos, de reuniões públicas e atendimento fraterno, tá bom? Então, hoje nós vamos falar de mais uma das leis morais. A gente vai falar sobre a lei de igualdade e quem está aqui para falar sobre isso com a gente, fruto dos seus estudos, das suas pesquisas, é a nossa querida Inês, que é uma trabalhadora aqui da casa. Mas antes disso, a nossa querida Verônica vai ler para nós a página de abertura. Boa noite. A página é do livro Vida em Vida, de Francisco Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Desigualdade. Estudando o problema da desigualdade no campo da vida humana, mentalizemos grande oficina destinada à produção de reconforto e progresso. Todos os servidores são aí admitidos em bases iguais, no capítulo do direito. Todavia, no recito sagrado às obrigações que o regulamento lhes traça, entrega-se cada grupo a diverso procedimento. Aqui, vemos aqueles que, ao invés de utilizarem o instrumento que a administração lhes confia, dele retiram peças valiosas com que se desmandam na prática da despreparação e da delinquência. Além, encontramos trabalhadores desatinados que maldizem os tesouros do tempo, espalhando o pessimismo e a ociosidade, gerando indisciplina e perturbação. Surpreendemos os que dilapidam os patrimônios da casa que lhes cabe prestigiar e defender, tanto quanto os que solapam os interesses morais do templo de trabalho que os recebeu para a extensão de valores e benefícios. De certo que a esses apenas adjudicar-se-á os vexames da dívida a que se empenham, de vez que a desigualdade infeliz com que se assimilam à própria ficha não procede senão deles mesmos. Nas lamentáveis diretrizes que adotam as linhas da experiência, temos no estudo simples a imagem da própria terra. Cada espírito recolhe na providência divina o empréstimo do corpo e as possibilidades que lhes enriquece o campo de luta para a edificação do progresso, no santuário do bem. Entretanto, se não atende às obrigações que a vida lhe preceitua, na esfera da ação correta perante as divinas leis, atende às obrigações que a vida lhe preceitua, na esfera da ação correta perante as divinas leis. Retardar-se-á no caminho para corrigir impropriedades e desacertos, ou reajustar atitudes e empreendimentos, através de reencarnações laboriosas e torturadas. Isso ocorre porque, sendo o amor a essência da vida, a justiça é um instrumento que o veicula consoante a eterna sabedoria, que nos confere alegria ou dor, enfermidade ou saúde, queda ou ascensão, luz ou treva, segundo os resultados de nossas próprias obras. Graças a Deus.
é algo para a gente pensar, né? A gente já começa a refletir desde essa página de abertura, que nos faz lembrar que estamos todos aqui e daqui não levaremos nada, a não ser o bem e o amor que construímos. Então vamos nesse momento inicial, respirar fundo, fechar os nossos olhos, sintonizar com esse ambiente tão carinhosamente preparado pela espiritualidade, para que pudéssemos ser aqui acolhidos, amparados, que possamos te agradecer, Senhor, por essa casa tão acolhedora, por esses trabalhadores espirituais que aqui chegaram, provendo esse ambiente de todos os fluidos necessários para o nosso reequilíbrio. Gratidão, Senhor, por cada um de nós que conseguiu aqui chegar e que, irmanados nessas mesmas vibrações, envia para todos aqueles mais necessitados pensamentos de esperança, de força, de perseverança, de saúde e de fé. Como pedintes que somos, Mestre querido, te rogamos, cuida de todos nós, auxilia-nos a compreender dessa preleção da noite de hoje aquilo que mais necessitamos para o nosso reequilíbrio, lembrando que o estudo é o alimento da alma, que todos nós que viemos aqui com o intuito de trabalhar na seara de Jesus como médiuns, passistas, possamos também conseguir ser intermediários amorosos da presença de Jesus no coração de cada irmão aqui presente. Envolve também, Senhor, a nossa querida Inês, para que ela consiga alcançar a cada um desses corações encarnados e desencarnados que te buscam. Finalmente, Senhor, te pedimos, fluidifica as águas que tanto aqui na Casa Espírita, como naqueles lares que estão aqui sintonizados, foi colocada para ser fluidificada com bálsamos necessários para o reequilíbrio físico e espiritual de cada um que é beber. Fica conosco agora e sempre, Senhor, e permite-nos dar por iniciada a primeira parte da reunião de hoje. Graças a Deus. Inês, agora é com você. Olá, irmãos. Boa noite. O assunto de hoje é Lei de Igualdade, é o capítulo do nosso Livro dos Espíritos, o capítulo 9. E, como sempre, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, todo o Pentateuco é super atual, né? Falar de lei de igualdade hoje é pensar no passado, no presente, no futuro, o quanto já caminhamos, mas o quanto ainda nos assemelhamos com ações do passado, comportamentos do passado, né? Precisamos ainda avançar um pouco mais. Esse capítulo, meus irmãos, o capítulo 9, tem uma missão aqui para falar sobre igualdade natural, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher e igualdade perante o túmulo. São itens importantíssimos, então é só uma pincelada por conta do tema. São temas profundos, oportunos, necessários para que a gente se avalie, para que a gente também mude comportamentos, para que a gente também contribua, né, com o progresso. Não tem como falar do progresso nem de justiça sem passar pela lei de igualdade. Então vamos lá. Temos aqui um conceito para a gente pensar: igualdade. Falta de diferenças. Olha só que interessante.
de mesmo valor de acordo com o mesmo ponto de vista, quando comparados com outra coisa ou pessoa. Igualdade racial, igualdade salarial, igualdade de vagas. Olha só, já dá para refletir, né? Princípio de acordo com o qual todos os indivíduos estão sujeitos à lei e possuem direitos e deveres. Isso é, justiça. A gente ainda está um pouquinho longe dessa igualdade prevista, né? A lei humana, né? Quanto à lei divina, nós vamos refletir agora. Aí lá no livro dos Espíritos, a gente já começa a questão que fala sobre igualdade natural e as leis divinas são para todos. Não tem nada mais democrático do que essa proposta de Deus para todos nós, né? E perante Deus, todos os homens são iguais e tendem para o mesmo fim. Nossa, que maravilha! Isso é, criados simples e ignorantes, com destinação à angelitude, com as mesmas possibilidades que todos. Encarnarão em mundos diferentes de acordo com as necessidades evolutivas. As necessidades também de seus aprendizados. Aqueles que já conhecem alguma coisa serão ali os mentores, os modelos de outros, né? E aí Kardec diz para a gente, todos os homens estão submetidos às mesmas leis da natureza, quer aqui nesse planeta ou em qualquer outro do universo, pois todos os mundos foram criados por Deus. E aqui a gente não está falando só de liberdade, aqui a gente está falando de equidade, né? É um princípio de justiça divina que é imparcial, é para todos os seus filhos. E é importante a gente pensar nessa retidão, nessa compaixão, nessa sabedoria divina, coisa que a gente às vezes demora para compreender. Nós questionamos muito as diferenças entre os povos, entre as pessoas, sobre suas condições, sobre seus entendimentos, sobre as suas posses e etc, etc. Então, esse capítulo vem para dialogar com a gente. Então, Deus, com sua imensa misericórdia, permite que todos nós, onde quer que estejamos, possamos avançar, né? Ter as mesmas possibilidades. Então, apesar da gente querer muito a igualdade, ela ainda está muito distante de nós pelo fato da gente não compreender. E a gente sempre está entendendo que a gente precisa ser igual ao outro. Então, quando a gente começa a pensar dessa forma, aí já se abre a chance de a gente ter um problema, né? Porque se vivemos experiências diferentes nesta encarnação, cada um nasce em uma região, recebe a educação de uma forma, sofre essa ou aquela vicissitude, as respostas são diferentes, os comportamentos são diferentes. E quando a gente muda para um outro espaço, encontra pessoas com outros comportamentos, isso tudo é trocado, é aprendido. E cada um vai ter que fazer o esforço de escolher sempre o melhor e se modificando com o passar do tempo, para a gente chegar lá naquela proposta de Kardec, ser o homem de bem. E a proposta de Jesus é exatamente essa, né? Para que a gente se transforme e transforme a Terra. Essa história da igualdade, ela vem lá do nosso passado, bem longínquo, porque mesmo se vocês buscarem no Antigo Testamento, vocês vão encontrar uma luta de povos, né? Querendo ter voz, querendo falar de sua crença, querendo se comportar de uma maneira legítima para eles e os impedimentos. Isso também aconteceu com Cristo, né? Eram várias tribos que falavam línguas diferentes, com seus comportamentos diferentes e crenças diferentes. Como é que vamos trabalhar a igualdade? Como ser receptivo às diferenças do outro? Como se colocar as nossas diferenças no contexto social? Seja em qual época for, não é difícil? Na atualidade, às vezes a gente tem dificuldade de se colocar na família, no trabalho, em sociedade a gente está preferindo até nem falar, para vocês verem como é difícil. Mas não é igualdade de direitos? Mas nós não temos leis? E as pessoas que dizem, mas é meu direito. E os deveres? Também está na lei. Então, embora Moisés tenha sido rígido em suas leis, ele previa a proteção desses vulneráveis, tentando
minimizar o impacto da desigualdade que havia. Povos escravizados, pessoas sem conhecimento nenhum, não é? Não sabiam ler, eram sempre enganados pelos sábios. As verdades eram meias verdades, por isso que Cristo veio trazer uma palavra que fosse comum para todo mundo, que fosse acessível para todo mundo, né? E ele veio trazer as parábolas com seus ensinamentos. Então é importante a gente pensar que essa luta de igualdade é igualdade porque a gente tem que sair da ignorância e fazer esse caminho até a angelitude. E nesse percurso somos ignorantes em vários graus, em várias situações, mas juntos nós vamos ganhando conhecimento, nós vamos ganhando força e vamos, inclusive, lutando pela igualdade. Não com força física, né? Mas a gente vai se posturando, a gente vai exercendo uma postura, uma fala, uma vivência no modelo cristão, a fim de que a gente possa trazer essa igualdade para os corações, né? Permitir que todos aprendam sobre isso, que todos possam copiar, vamos dizer assim, né, esse modelo cristão. É passo a passo, né, são milênios, mas a gente já está bastante adiantado em relação ao passado, quando fomos criados de fato simples e ignorantes. Essa desigualdade das aptidões a gente observa em todos os lugares, né? Aqui na matéria a gente vai lá ver, pessoas que têm bastante conhecimento, né? Têm bastante saber teórico, uns diz assim, você tem o dom da palavra, outro você é muito inteligente. E como é que é isso? Outros já têm muitas habilidades, sabem fazer várias coisas, habilidades manuais, né? Habilidades de dialogar, habilidades de conduzir uma relação, um conflito, né? Mediar situações difíceis, são várias habilidades. Habilidade de cozinhar, habilidade de educar e por assim vai. E também a gente tem muita atitude, é quando a gente já colocou dentro de si esses aprendizados, já estão internalizados. Então as pessoas têm uma postura segura em relação ao que sabem, ao que fazem, mas principalmente ao que são, quais são os seus ideais, quais são os seus olhares frente à vida, o mundo, a religiosidade e etc. e tal. Mas e essas aptidões todas? Deus distribuiu para cada um pouquinho? Vamos lá. Perante Deus, todos os homens são iguais e tendem para o mesmo fim, como eu já disse antes. Cada um vive mais ou menos tempo, somando maior ou menor soma de aquisições e estão submetidos às mesmas leis da natureza. Ora, como o homem foi dotado do livre-arbítrio, cada um pode se adiantar, como bem entendesse, dentro dessa sua inteligência, moralidade e escolha, em algumas coisas. E foi assim que as desigualdades das aptidões, elas apareceram, né? Porque o homem foi se destacando, se envolvendo, tendo um pouco mais de trabalho, né? E ali foi aparecendo, se destacando. É assim numa turma também. A princípio, não conhecem as letras nem os números, mas todos são ensinados com um método. Quando se vê uma dificuldade, se auxilia aqui, se auxilia acolá, e o que acontece? Alguns vão mais além e chegam no outro dia, tia, olha o que eu trouxe, tia, olha o que eu vi, tia, você sabia que meu pai falou, nananã? E esses são os que pesquisam, que investigam, que questionam. Aí você vê que essa criatura se destaca. Pelo quê? Pelo interesse e pela vontade. E assim elas vão caminhando. E daqui um pouco, daquela turma, você conta alguns que realmente se destacaram. E por aí vai. Então, todos receberam uma oportunidade. Em relação aos espíritos, nós estamos aqui recebendo mais uma oportunidade encarnatória, não é mesmo? Então, essas desigualdades e aptidões, Deus permitiu que todos os homens tivessem um pouquinho de cada coisa e permitiu que cada homem buscasse o seu próprio caminho. Isso é maravilhoso. O uso do livre-arbítrio. A gente realmente se inclinar para aquilo que a gente gosta. E é muito interessante ver que alguns gostam da medicina, outros gostam do esporte, outros gostam das ciências,
outros gostam da filosofia e por aí vão. E sabe o que acontece quando reúne esse grupo todo? Todo mundo aprende, todo mundo cresce e o progresso se dá. E essa lei de igualdade dentro da sociedade, ela faz um boom de possibilidade. Claro, faz também os atritos, faz também as questões, né? Mas quando a gente está unido, a gente tem que buscar o quê? A igualdade, ou melhor, a equidade, a fim de que a gente possa dar a cada um o necessário. Assim é a lei de justiça de Deus, que busca trazer ao aprendizado aquele que errou de acordo com seu conhecimento, de acordo com a sua necessidade. Então, dependendo das nossas intenções, aí a correção é diferente. Dependendo do nosso conhecimento, a correção é diferente. E não poderia ser de outra forma, porque se chama coerência, né? E já que a lei é imutável, ela também é aplicada da mesma forma para todo mundo. Então, veja bem, todo não tem as mesmas aptidões. Mas por quê? Porque cada um vive há mais ou menos tempo. Alguns necessitam de muitas encarnações, outros não. Já aprenderam de modo que vão para uma fase mais elevada. Olha que legal. E aí passam até a ser modelo para outros. Há uma diversidade dos graus da experiência alcançada, sem dúvida, né? Kardec fala desses graus, né? Entre um degrau e outro são vários estágios, onde os espíritos também vão estagiando, né? Assim como os mundos habitados também é em relação a isso. Conforme a nossa evolução, um mundo mais ou menos elevado com as necessidades para a qual a gente ainda precisa aprender, avançar, superar e etc. Aí tem a ver com essa vontade, a vontade com que obram, vontade que é o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio está ligado àquilo que o Espírito já apreendeu, aquilo que o Espírito já tem como consciência de causa, né? Necessária é a variedade das aptidões. O que um não faz, o outro vai fazer. Óbvio, né, gente? Se todo mundo cozinhasse, se todo mundo fosse um metalúrgico, se todo mundo fosse um cientista, como é que a gente ia dar conta das coisas? Como é que a gente ia lidar com os elementos da natureza? Se todos fossem trabalhar só com minério, a gente não ia pensar como fazer com o vento, como canalizar esse vento, como aproveitar isso como energia, ou com a água. Não, porque só trabalharia com uma coisa, mas os olhares se complementam, porque as necessidades são muitas, mas também são iguais. Todos nós que habitamos aqui necessitamos dos mesmos elementos para sobreviver, e nisso Deus também deu as mesmas condições. Apesar dos continentes, dos territórios diferentes, Ele capacitou cada indivíduo, cada tribo, cada povo a viver nessas regiões. E com a inteligência, com a vontade, com o livre-arbítrio, o homem pôde construir roupas, acessórios, medicamentos que pudessem sair de um lugar inóspito e morar num lugar povoado e vice-versa. Foi possível ter comunidade lá nos polos. É possível que esse povo se desloque para outro lugar, assim como o povo do deserto evoluiu à beça, né? Nós vemos como é que está o deserto. Agora até nós queremos ir para Dubai, queremos ir para tal lugar, não é? Arranha-céus, piscinas, enfim, tecnologia, né? O uso da riqueza nesse território tem a desigualdade? Tem. Ele alavancou o progresso a olhos vistos. Em muitas partes do globo nós vemos isso. Né? O que faz essa desigualdade das aptidões? Parece estar errado? Não, está certo. Me fez lembrar aquela parábola dos trabalhadores da vinha. Porque Deus deu o mesmo salário para cada um, embora tenham chegado em horas diferentes. Chama-se oportunidade, chama-se equidade. Já que todos estão dispostos a trabalhar, por que não? A oportunidade do salário. É sempre um investimento para que retornem. E assim Deus vai confiando em nós. Necessário que os habitantes dos mundos superiores, que na sua maioria
foram criados antes do vosso, vem habitar o vosso para vos dar o exemplo. Olha só que beleza. Espíritos elevados, o tempo todo, os mensageiros, né? Os que antecederam o Cristo, os filósofos, aqueles lá do Antigo Testamento que trouxeram as profecias anunciando a chegada do Mestre Jesus. Olha só, eles vieram ajudar. E que oportunidade que Deus deu para todo mundo. Embora há povos que não conheçam o Cristo da forma como conhecemos, conhecem outros elementos crísticos que os ajudaram também nessa elevação espiritual, em seus comportamentos, em suas atitudes, né? Em seus pensamentos, criaram seus códigos de conduta que vão culminar na elevação, no progresso espiritual, da mesma forma que nós hoje estamos fazendo aqui. E uma coisa bacana, o espírito não retrocede. Então, todas as nossas aquisições, mas agora eu disse todas, boas e mais, ficam conosco. Mas as mais, elas vão se depurando aos poucos, elas vão saindo, porque não tem como a gente conviver o tempo todo. Cansa, a gente não consegue se realizar, a gente não consegue se relacionar. É preciso, a trancos e barrancos, que a gente mude. E a gente vai compreendendo que a lei do amor, ela veio cobrir aquela multidão de equívocos que durante muito, muito tempo nós cometemos. Puxa, agora temos as desigualdades sociais, né? Imagina, gente, isso em 1857. Kardec estava trazendo esses assuntos. Acha que Paris era toda igualzinha, bacana? Todo mundo tinha aquecedor em casa? Todo mundo tinha uma casa confortável? Todo mundo tinha emprego? Como era a situação? A gente pode acessar lá os livros e pesquisar sobre isso. Mas imagina, se mesmo hoje a gente tem regiões dentro do nosso Brasil continental que tem uma diferença absurda, imagina naquela época o olhar de Kardec. Claro que esse olhar era muito ampliado por conta de tanto conhecimento técnico, discussões com outras pessoas de outros lugares. Seu conhecimento e a ajuda dos espíritos facilitou muito, né, essa predisposição que Deus deu a ele para exercer essa missão de trazer tudo isso para a gente. Olha só, é um visionário, é um missionário. E agora a gente falando aqui sobre isso. A desigualdade das condições sociais é obra do homem e não de Deus. Porque de posse do livre-arbítrio, da vontade, fazendo uso da inteligência, o que fazemos com a riqueza? Até com a nossa inteligência, o que fazemos com os recursos? Que projeto criamos? A quem beneficia? Beneficia mais a minha família? Eu uso as aptidões dos outros para erguer um castelo, mas para eu habitar, ou para eu colocar pessoas sem teto? Ou eu crio projetos que as pessoas possam comprar suas moradias e viver dignamente? Ou eu consigo levar água para os territórios inóspitos? Ou eu levo as vacinas para regiões ribeirinhas? Ou eu protejo o planeta para o benefício de todos? São sempre escolhas e sempre de acordo com a nossa moralidade, maturidade, percepção, diante do nosso investimento, pelo uso da vontade e do livre-arbítrio. Mas isso, essa desigualdade, ela vai acabar. Tá bom? Vai acabar quando a gente reconhecer que ainda temos orgulho, que ainda temos egoísmo, que a gente ainda advoga em causa própria e por isso essa desigualdade aparece muito forte, muito perto de nós. No futuro, vai restar essa desigualdade de merecimento. Obviamente que a gente sabe, quanto mais a gente se esforça, mais condição de entendimento, mais portas se abrem. Sabe aquela coisa que está lá no Evangelho? Pedi e receberei. Batei que a porta vai se abrir. Isto é, todo pensamento bom, ideia boa, as boas intenções, elas são bem assessoradas pelos espíritos superiores. Aqueles que evoluíram aqui, mas que às vezes ficam aqui nos ajudando.
Vocês podem pensar que, poxa, mas se eu evoluir, eu não vou querer sair daqui. Ah, mas aí é que tá. Quando você é um verdadeiro cristão e quando você quer o bem comum, você fica. Bezerra de Menezes fez tanto enquanto vida que foi convidado em missão para fazer algo muito maior em lugares muito mais elevados que o nosso planeta. Sabe o que ele pensou? Eu vou ficar aqui e ajudar meus irmãos. Eu vou ficar bem por aqui. E ele ficou. E ele ajuda. E o que cabe a nós? Pegar esse exemplo, porque é um contemporâneo nosso. E ele conseguiu, nós também podemos. Nós vamos fazendo coisas pequenas até que a gente consiga fazer coisas grandes, ganhe o merecimento da espiritualidade, avance um pouco mais, atraia para nós uma multidão e a gente consiga mudar as ideias, né? E assim a gente vai transformando o mundo. Então veja bem, os que abusam das suas posições sociais para oprimir os fracos, isso parece tão atual. Tão atual. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer os outros. Não se trata de um castigo, mas sim de uma vivência educativa, porque muitas vezes dizer e mostrar não é o suficiente. Visto que todos nós vemos as desigualdades sociais e nós ganhamos salários super diferenciados e na hora de votarmos, votamos para aumentar o nosso salário muito mais em relação do salário do menor. Porque o aumento no salário do menor vai cair, vai ser uma bomba em cima do tesouro. Pasmem vocês. É sempre uma conta que não fecha para os pequenos. Então advogamos sempre em causa própria, porque usamos o nosso livre-arbítrio, porque a nossa vontade não é igualar a sociedade. Ao contrário, é destacar as camadas da sociedade e nem permitir que elas tenham acesso a determinadas coisas. Então, você imagina isso na época de Kardec, fazer essa reflexão, e hoje a gente tem também que fazer essa reflexão. É uma educação deficiente e é um povo que tem mais dinheiro e mais acesso, garantindo a vaga daqueles que não conseguem ter por causa dessa briga desigual. Então a gente avançou em conhecimento, mas a gente ainda precisa melhorar em moralidade, não é? Isso a gente vê muito bem. É igual os exilados de Capela, que vocês vão encontrar lá no livro de Edgar Armond, que a gente vai conhecer um povo que evoluiu pra caramba intelectualmente, mas muitas diferenças na moralidade. Alguns de nós fomos desse planeta, alguns estão ainda entre nós e outros já evoluíram e foram para um mundo um pouco melhor. Então, só em pensar que nós vamos ter que passar tudo isso, é melhor que a gente faça outro o que gostaríamos que fosse feito conosco. E quanto às desigualdades da riqueza? Ai, meu Deus. As desigualdades da riqueza, gente, não se originará das faculdades em virtude da qual uns dispõem de mais meios de adquirir bens que o outro. Será que vem só daí? Um tem mais condição, aí ele consegue mais e tá certo. O outro não tem, então ele fica sem. Será que é só isso? Claro. Quem tem um pouco mais habilidade, igual eu mostrei naquele slide, quem já tem essas aptidões em curso e em uso, quem já internalizou muito conhecimento, óbvio, se colocar uma pessoa que nunca cultivou a terra e um que já cultivou e tem técnicas e aprendizados, um vai destoar do outro. Então, sim, ele tem direito a colher os frutos daquilo que plantou. Mas em relação ao outro, será que com tanto aprendizado, o outro também não poderia produzir uma agricultura familiar se eu ensinasse a ele? Se eu o apoiasse? Se eu fornecesse insumos para ele, dizer assim, olha, vamos dividir a colheita? Tu tem tanta força física e eu tenho essa sabedoria, então eu tenho que negociar, mas você pode trabalhar. Não é assim que acontece?
Até que os grandes dizem, não, não quero os pequenos, vou colocar máquinas, vou comprar todos os adubos para produzir mais, cada vez mais, e não me importo com a qualidade do que eu produzo, contanto que eu produza muito e ganhe muito dinheiro. E quanto aos pequenos, procurem outro lugar. Olha o que o livre-arbítrio faz quando a gente não tem moralidade suficiente e entendimento de que somos todos iguais. Inclusive, moramos no mesmo planeta, então a gente nem precisaria falar que somos espíritos imortais, sim, porque esses irmãos, eles desconhecem essa questão que nós estamos abordando. Eles desconhecem, simplesmente eles veem de uma forma muito séria. Você está nesse lugar, o problema é seu, eu estou aqui, bom para mim. Né? Esse é o olhar do egoísmo que a gente tanto fala, da ganância e outras coisas que vêm junto quando a gente não tem esse conhecimento que, graças a Deus, o Espiritismo traz para a gente. Então, esse não que ele diz, como é que se adquiriu essa riqueza? Muitas vezes vem através da velhacaria, dos engodos, dos roubos, ou melhor, apropriação indébita, da cobiça, porque a gente tem um pouco e quer um pouco mais, então a gente sufoca o pequeno e pega dele a fração de terra, inclui na nossa, amplia o tamanho do nosso território e a gente fica mais poderoso. Às vezes pela expoliação e às vezes por conta de injustiça, onde se usa de conhecimentos e manobras para adquirir um pouco mais. Isso é em relação a várias coisas, né? E por que isso acontece? Porque as imperfeições humanas são enormes, né? Somos espíritos imperfeitos, mas isso não é para justificar, isso é para esclarecer. Então, as nossas ações, elas são tão influenciadas porque ainda temos as imperfeições, e quando essas imperfeições elas são alimentadas por outros irmãos imperfeitos e trazem ideias imperfeitas, aí isso fica volumoso demais. O bem ainda tímido, ele fica menor. O que aparece são as imperfeições. Não é que o mundo não tem jeito, não é que o mundo vai acabar, não é que só vai ser assim o tempo todo. Porque nós também estamos aqui como protagonistas. O que estamos fazendo para mudar o mundo? Trabalhamos pela igualdade? Para a igualdade? Temos a igualdade como lema? Aplicamos a igualdade em casa? Em casa. Apesar dos papéis sociais que desempenhamos, damos a palavra para todos? Perdoamos de forma igualitária a todos, ao pequenino e ao idoso? Como é que fazemos isso? Então, essas fortunas aqui, elas são para alavancar o progresso da Terra, mas quem administra somos nós, né? Então, somos falhos. A sociedade é muitas vezes a principal culpada pela miséria social. Quanto a isso, eu acho que todos nós concordamos, porque somos nós a sociedade. O que estamos movimentando? O que estamos escolhendo para diminuir a desigualdade? Onde investimos nosso trabalho, pensamento, as nossas ideias, para colaborar com essa igualdade social? E está sempre faltando isso aqui, ó, gente, educação moral. Que na experiência cristã, ela vem sempre sendo alimentada, né? Desde pequenino. Se a gente usar os recursos do Evangelho, a moral cristã, a gente não tem erro. Por isso a evangelização é tão importante. Desde pequeno. Porque se a gente utilizar a bússola renovadora, como diz meu companheiro Edivaldo, do Evangelho, para guiar as nossas ações, pelo menos as nossas reflexões, com certeza a gente vai modificar o mundo mais rapidamente e essa lei de igualdade ela vai ser mais palpável. A prova da riqueza e da miséria. Olha, gente, está escrito prova. Isso quer dizer que é um trabalho de casa que o pai
dá pra gente. Talvez a gente tenha ganho muitas habilidades, ele, opa, você já consegue administrar bem. Talvez a gente esteja ok de moralidade, ele, oba, vou dar essa fortuna para você. Mas o outro precisa trabalhar outras questões. Talvez humildade. Talvez ele seja também aquele companheiro que vai me ajudar a eu ser generoso e a olhar para ele como um irmão. E aí nós temos essas provas. Então, para experimentar o homem de forma diferente, Deus concedeu a riqueza e o poder a uns e a miséria a outros. Cabe lembrar que estamos passeando nesses polos, ok? Às vezes, em uma existência, nós já fazemos isso, mas ao longo da nossa criação até a angelitude, nós vamos passeando por esses polos e meios termos de riqueza e pobreza. Para quê? Para que a gente observe como é estar no lugar do outro, que a gente se condoa com a necessidade, ou para a gente contribuir, não é, gente? Para que serve a riqueza? Se a gente amontoar, não tem nenhum valor. Quando a gente multiplica, emprega, são várias famílias, várias crianças, quando a gente cria uma escola, um curso, oferece um projeto social qualquer, a empresa, ela desse tamanho, ela fica desse tamanhão. São muitos os beneficiados, tanto que quem tem empresa tem uma responsabilidade social enorme. Se ele tem que demitir, minha nossa. São crianças que deixam de ir para a escola, idosos que deixam de comprar seus remédios porque passam a ser o arrimo daquela família, são pais que se desesperam, são mulheres que têm que sair e deixar seus filhos para trabalhar e por aí vai. Para você ver como estamos interdependentes, interligados nas leis divinas, nas leis morais, nas leis da própria sociedade que criamos para nos nortear. E aí é isso, a miséria provoca as queixas contra a providência, por isso que é um teste. Porque comigo, logo comigo, todo mundo tem, só eu que não tenho. Isso pode gerar um grande desequilíbrio se a gente avaliar sempre o outro. Mas se eu me autoavaliar, o que eu posso fazer? Quais são os recursos que eu tenho? Não é possível que Deus me deu só a dificuldade. E o meu olhar, e minhas mãos, e meus braços, e meu cérebro, e meu conhecimento? Será que eu não tenho um diálogo? Se eu não posso chegar, pedir um emprego, fazer alguma coisa, melhorar meu padrão? Quantos irmãos saíram desse 0 ao 100? Vou usar um exemplo aqui de vendedor de pipoca, mas é só um exemplo. Ele não é menor, absolutamente. E a pipoca é uma das coisas que mais rende, depois é os churros. Então, um pouco de trigo, água e óleo. Sabe aquele pão lá de Jesus que ele multiplicou? Me lembra muito isso. E a pipoca é isso, um pouco de óleo, um pouco de milho abençoado, que triplica de tamanho, que agora tem gourmet. Pasme você. Sustenta uma família, duas famílias, 2 gerações, forma pessoas. E que habilidade que tem que ter para fazer pipoca? Eu queimo. Se eu tenho outra, eu cuido de feridas. Ah, que delícia. É bem bom isso. Então, cada um está no lugar que poderia render melhor. E isso é a justiça divina. E isso também é a lei da igualdade. Às vezes fica difícil, mas se a gente olhar direitinho é fácil. E a riqueza, gente? A riqueza incita todos os excessos. Eu coloquei, mas nem precisa. Porque imagina, se a gente talvez tivesse muito dinheiro, a gente não ia querer estar aqui. Alguns sim, para cumprir com a obra social, para repartir, para multiplicar. Hoje contribuo com bem pouquinho em dinheiro. Mas em vibração, em pensamento, eu contribuo muito. Eu peço, eu me reúno, eu me junto com aqueles menores, encarnados e desencarnados, e venho a esta casa colaborar. Essa é a minha contribuição por hora nessa encarnação. E tento levar para as pessoas que isso é bom, isso é saudável, isso diminui essa desigualdade.
quando montamos a nossa cesta, como separamos umas roupas, quando pomos à venda algumas roupas para nos ajudar e para ajudar o outro, quando apadrinhamos uma criança, quando contribuímos para a nossa iluminação, o nosso bem-estar, o nosso conforto. Que beleza! Que beleza! Chama-se igualdade. Chama-se pertencimento, como a minha companheira querida Cristiane já falou uma vez, pertencimento. Oba, tão bom vir aqui ouvir uma palestra sentadinho, confortável, no ar. Amém. Outros lugares não possuem, mas tem a mesma vontade e desenvolve o mesmo trabalho. Isso não é bacana? É fornecer a todos a oportunidade de aprender um pouco mais, de saírem do lugar comum, de fazer escolhas melhores e de estarmos juntos na tarefa que Jesus nos ensinou, amai-vos. Então, vamos falar de igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, todos são iguais perante a Deus, e os homens e as mulheres também, recebendo ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Esse progresso é diverso, moral, intelectual, espiritual e tal e tal. E quantos mais nós desejarmos, né? Porque o mundo vem avançando e a gente vem aprendendo que são múltiplas as inteligências. E essas múltiplas inteligências, elas não habitam só corpos femininos ou masculinos. Elas habitam os corpos. E hoje já não somos mais masculino e feminino. Somos diversos. Que beleza. Porque assim é o espírito imortal. Ora numa fase, ora em outra fase. E se no meio do caminho ele quiser mudar, mude, porque tem o livre-arbítrio. Ele deixa de ser filho de Deus? Não. Ele deixa de se igualar a gente? Não. Precisa de sangue, comida, oxigênio igual a gente. Então tá, é só a escolha dele, não é a minha. Do ponto de vista material, ele parece diferente em suas escolhas. Do ponto de vista espiritual, somos espíritos, filho do mesmo Pai, fazendo e tendo uma experiência material junto com a gente. Para quê? Para a gente aprender, para a gente entender. E olha lá, hein? A gente tem que pensar nas condições, porque ou foi, ou é, ou será. Estagiamos em fases, em polos, em territórios, em planetas, né? E precisamos aprender sobre isso. Então o homem se coloca de forma injusta e cruel, abusando da força sobre a fraqueza feminina. Essa força aqui é uma força física. Mas tem as outras forças, forças intelectuais, forças morais, né? Forças políticas, forças da inteligência, força da flexibilidade, da doçura, que a gente vem conquistando ao longo da vida. A mulher é geradora da sociedade. Que sociedade estamos gerando? Geralmente cuidadora. Quem cuidará desses homens tão fortes assim, se elas forem massacradas? No passado não tinham voz nem vez, não podiam votar, escolher, se apresentar, se pronunciar. Hoje a gente já consegue um monte de coisa, mas ainda precisamos avançar enquanto sociedade, enquanto espíritos criados para sermos seres angélicos. O que estamos fazendo? Toda a experiência auxilia no progresso do espírito, né? Imagino que eu não ia aprender no outro polo, né? Então todos nós somos capacitados para as funções especiais e o dever de se ajudarem mutuamente. Os sexos só existem na organização física. Os espíritos podem e encarnam em outros sexos. E a emancipação da mulher caminha com a civilização. E a gente vem caminhando e a gente vem se colocando. Hoje nós vemos no ambiente político as mulheres lutando por causas da família, da sociedade. E são aquelas que mais têm sensibilidade para pontuar determinadas coisas. E às vezes até mais coragem para dizer não.
a determinadas situações que são escusas que poderiam atravancar o progresso. E por fim, nós temos a igualdade perante o túmulo, também algo muito democrático, porque todos nós em algum dia iremos habitar um campo santo. É necessário que tenha suntuosidade? O espírito ganha alguma coisa com isso? Ele se importa com isso naquele momento? Ou ele está vivendo aquele seu processo de desligamento, de tomada de consciência de um outro espaço onde ele está habitando? Vai ver-se a si mesmo, vai conhecer suas ações, vai ver a consequência das suas ações, encontrar com pessoas afetos e desafetos. Acha que o monumento que está lá guardando seus despojos vai fazer diferença para ele? Não. Né? Então, o homem sempre está colocando o desejo de perpetuar a sua memória nos monumentos fúnebres, os enfeites, os mármores, os ferros, etc, etc, etc. Né? Aqui, porque isso não é a realidade de todo o nosso planeta. Em outros planetas, o funeral não é dessa forma. Né? Muita importância o homem dá a si mesmo, e ele quer demonstrar isso através dessa suntuosidade. Não é necessário, mas o orgulho faz com que a gente queira levar até o último momento e depois dele uma lembrança do nosso poder aquisitivo, do nosso posto, né, que ocupávamos aqui. Mas os espíritos dizem que isso se destrói igual qualquer outra coisa, inclusive o próprio corpo nosso. Então não há necessidade para isso. Então esses monumentos fúnebres são um retrato do nosso orgulho e da nossa vaidade. Não que não tenhamos ou não devamos, mas de fato não há necessidade. Né? Ostentação da riqueza por parte do falecido ou por parte dos seus parentes desejosos de glorificarem a si mesmos. Então, até nesse momento, leva o nome da família. Então, nem está preocupado muito com quem foi, mas sim de demarcar o território daquele espaço. Para vocês, para todos nós pensarmos sobre isso. Simplicidade para nascer e para partir de volta à casa do Pai. Deveria ser algo muito simples para nós, mas ainda não é. E por último, temos a figura excelsa de Jesus, simples, convidando a outros simples a caminharem, a refletirem, a pescarem outras almas, convidando, desde aquele tempo até hoje, que a gente joguemos as nossas redes, que a gente pesque do Evangelho os melhores aprendizados e que a gente comece a organizar direitinho tudo que nós temos adquirido até agora, que a gente possa utilizar o que a gente aprendeu para semear mais ainda, colher mais peixes e oferecer a mais pessoas, que é o conhecimento, que é o amor de Jesus, que deve ser sempre multiplicado em nossos corações, através de nossas ações, boas ações, através das nossas boas intenções, do trabalho fraterno, onde quer que estejamos. Acabou? Acabou? Então, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, que possamos refletir cada vez mais, né, na lei de igualdade. É como diz o ditado, né? No final do jogo, o rei e o peão vão para a mesma caixa. Não é isso? Então, por mais que a gente tenha algumas aptidões, algumas questões que a gente desenvolve de forma diferenciada perante os olhos de Deus, somos todos iguais. Dá para a gente refletir bastante. Bom, então finalizando a primeira parte da nossa reunião de hoje, vou passar para a nossa querida Inês fazer a nossa prece final. Já deu tempo de beber um golinho d'água, né? E depois continuem aqui aqueles que quiserem participar do passe, tá bom? Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, mestre querido, por mais essa oportunidade de reflexão, de aqui nos reunirmos em teu nome, nas mesmas intenções, de coração aberto, Senhor, a fim de sorver
um pouco mais dos teus ensinamentos. Cada um de nós, Senhor, tem a boa intenção de aprender, de apreender, de praticar, de caminhar de acordo com os teus ensinamentos. Que possamos todos nós, encarnados e desencarnados, nos unirmos em pensamentos, nas boas intenções, vibrando por um mundo mais fraterno, pela equidade do nosso povo. Que o mundo, Senhor, possa nos abraçar cada vez mais e possamos nós abraçar esse território bendito, qual fomos chamados nessa encarnação. Que possamos deixar aqui, quando partirmos, as boas ideias, as sementes fecundas de amor, os projetos inacabados, a fim de que outros deem continuidade. Que possamos também, Senhor, encontrar com os nossos velhos companheiros quando partirmos e lá na pátria espiritual, nos juntarmos em outras frentes de trabalho, em auxílio àqueles que ainda estão no campo de batalha. Que a lei de igualdade, Senhor, seja também aplicada em nossas reflexões, análises, que ela seja aplicada em nossas palavras, nas nossas ações, que possamos fazer um bom uso a partir de hoje, porque já somos responsáveis, porque tomamos conhecimento de que é necessário tratarmos uns aos outros como irmãos, como tu nos ensinaste. Que a tua luz, que a tua misericórdia, que o teu amor possa nos envolver, nos fortalecer, possa nos auxiliar cada vez mais a fazer escolhas melhores, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Jesus. Somos iguais, filhos de Deus, somos iguais. Somos iguais, filhos de Deus, somos iguais. Espírito não tem sexo, não tem cor nem religião. Somos todos iguais perante Deus que é Pai, e assim somos todos irmãos. Católicos, protestantes, espíritas, budistas, judeus, somos todos iguais perante o Pai nosso Deus. Ensina que somos